E aí galera, beleza? Pessoal, a gente em aulas anteriores resolveu esses algoritmos e entramos no assunto de vetores, né? Noção do que são vetores e matrizes. E aí agora a gente vai apresentar alguns algoritmos aqui para praticar essa ideia de vetores e matrizes, tá? Então, esse primeiro algoritmo, chamado cálculo da média aritmética de 10 notas, vocês já conhecem, né? Eu vou calcular a média aritmética de 10 notas, 10 avaliações. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço de repetição que vai ficar lendo essas variáveis, essas notas, somando esses valores em uma variável acumuladora e depois dividindo o valor da soma pela quantidade de notas, eu tendo a média da turma. A gente já fez isso, né? Por exemplo, uma variável aqui contador, né? Minha variável de controle de 50, né? Vamos dizer que 50 alunos, eu vou ler essa variável MA, que é a média do primeiro aluno, coloco essa média numa variável acumulativa, que inicia com 0 mais ela, incremento o meu controle e continuo o meu enquanto aqui 50 vezes, né? Até menor do que 50. Feito isso aqui, eu vou ter em ACM a soma de todas as médias, ó, porque ele pega a ACM mais a média. Na próxima iteração, a ACM já vai estar com a média anterior, mais a média nova, é acumulado e assim vai, não é isso? No final eu tenho a minha média aritmética. Beleza, mas qual o problema? E aí eu escrevo a média da turma e fim do algoritmo. Só que qual é a questão aqui, o problema? Se eu quiser saber, por exemplo, as médias de todos os alunos, eu não tenho como saber. Porque essa média é perdida, né? No momento que eu dou uma lida aqui em MA e salvo em MA, acumulo aqui em ACM, na próxima iteração, a variável MA ela vai ser modificada com o valor da nova média, né? Então, isso aqui resolve o meu problema se a minha intenção é apenas saber a média da turma. Beleza, mas se eu quiser saber a média da turma e ter todas as médias, né, todos os valores brutos armazenados, esta solução aqui não é viável. Você poderia imaginar, então vamos criar 50 variáveis, né? Fica claro que também não seria viável uma solução desse tipo, né? Eu poderia, por exemplo, criando aqui 5 variáveis. Olha como eu teria que fazer. Eu ia ler essas 5 notas, dividir por 5, porque aí eu teria aqui a média, né? E eu iria verificar se a média for acima de se a nota, de A for acima da média, né? Eu vou incrementando aqui em uma variável, né? Contando quantas vezes vão ter notas acima. Então eu teria uma segunda média, uma terceira média, ou seja, eu teria que perguntar, se eu quiser saber, por exemplo, quantas médias de alunos são acima da média da turma. É isso que ele está fazendo. Na versão anterior eu não tinha como fazer isso. Por quê? Porque eu não tinha como guardar, eu não guardava, na verdade, tem como guardar, eu tenho, mas eu não guardava as notas, né, as médias de cada aluno. Lá em MA, né, aquela variável MA, ia sendo armazenados os valores atuais da média, né, de cada aluno. Aqui, teoricamente, eu tenho uma turma de 5 alunos, eu criei uma variável para cada um e calculei a média de antemão, calculei toda a média antes, para depois fazer a comparação. No anterior eu calculei a média, tinha 50 lá, eu fiz uma interação de 50 vezes e calculei a média da turma, mas qual era o problema? Eu não tinha mais as notas dos alunos, e aí não tinha como eu comparar quantas médias de alunos lá, né, aquela média individual de cada aluno era maior do que a média da turma, não tinha como eu comparar, né? E aí eu tinha que guardar essas notas em alguma variável. Isso foi o que ele fez aqui. Aqui eu tenho 5, beleza.
e cada vez que a média for maior do que a média do aluno for maior do que a média da turma, eu somo um valor aqui, eu armazeno mais um e uma variável notas acima, e no final eu digo que notas acima da média da turma é exatamente a quantidade de nota acima e fecho. Beleza. Aqui, com 5 alunos, 5 variáveis, você ainda consegue fazer dessa forma e já fica um código longo, com muito se, né, para você verificar, enfim. Então é claro que numa situação como essa, a gente vai utilizar a estrutura de dados de vetores, né? E aí o que é que a gente vai criar? Vamos dizer que eu tenho aqui um vetor de 10 notas, né? Ou seja, eu vou criar uma variável classe, que são as notas da classe, chamada vetor. VClasse é do tipo classe, perceba, eu posso ter várias variáveis desse tipo, desse vetor aqui de 10 elementos. Do mesmo jeito que eu tenho várias variáveis de tipo inteiros, várias variáveis reais que você pode criar num algoritmo, eu aqui agora, a partir deste momento aqui, eu posso criar qualquer variável do tipo classe. Tá? Então eu vou ter soma e média, depois a gente volta nessas variáveis aqui para entender por que foram declaradas. Né? Normalmente quando você... Aqui eu estou mostrando a solução, mas quando você está desenvolvendo o algoritmo, eu sempre digo, você não vai começar dizendo, eu vou precisar de tal variável. Claro, alguma outra variável você já imagina que vai precisar, você já declara. Mas é normal que você já vá para na sua mente, né, ou no seu rascunho, você desenhe lá a solução do seu algoritmo. Então é normal que você diga, bem, eu quero ler, na verdade, eu quero ler as notas de todos os alunos e declarar, né, e armazenar essas notas em uma estrutura de dados que eu possa acessar depois. Então isso é um vetor. Isso que você está querendo é um vetor. Então você vai ler cada índice do vetor, como a gente viu, e armazenar a nota do aluno lá. Então, por exemplo, se eu tenho 10 alunos, né, eu criei um vetor de tamanho 10, todos os valores do vetor são do tipo real, né, reais, né? Por quê? Porque as notas são valores reais, tá? E aí, o que é que acontece? Se você consegue armazenar todas essas notas em uma estrutura de dados como essa, posteriormente eu vou poder acessar cada nota dessa e comparar com a média. Então, por exemplo, eu vou fazer um par aqui que vai variar de x, além de 1 até 10. Esse valor de x é exatamente o índice do vetor. E aí, para cada iteração, eu vou ler um elemento do vetor. Ou seja, o valor que o usuário digitar vai ser armazenado em uma parte do vetor, que é identificado, vamos falar assim, e é endereçado por um índice, né, de 1 a 10, como foi determinado o vetor classe. Né? E VClasse é do tipo classe, que é essa estrutura aqui, 10 elementos. Tá? Então, ele vai ficar 10 vezes aqui, você vai ficar colocando as notas dos 10 alunos. Você pode brincar aqui, botar escreva, digite a nota do aluno, aí, vírgula, x, ou seja, do aluno 1. Do aluno 2, porque o x vai ser 2. Não escreva antes aqui, né? Mas não é necessário nessa nossa estrutura aqui, que é apenas para explicar para vocês. Então, feito isso aqui, eu vou ter o vetor VClasse já preenchido, com 10 notas. Tá? Depois, o que é que eu quero fazer? Eu quero verificar a média, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que somar todos os elementos desse vetor. Então eu vou precisar de um outro para. Eu vou inicializar x de novo de 1 até 10, né? E 1 por 1, ou seja, cada valor de x vai ser o índice do vetor VClasse. O que é que ele está fazendo aqui? A variável soma vai ser a variável de acumulação, né? Que acumula os valores que tem no vetor. Então, inicialmente ele vai pegar o quê? Soma mais, soma inicia com 0, né? VClasse 1, x é 1. Então, VClasse 1 foi informado aqui, na primeira iteração aqui. E aí ele vai, VClasse 2 vai somando com o próprio soma e atribuindo esse valor à soma. Tá? Quando ele terminar essa iteração aqui, soma vai ter a soma de todas as notas. E a média nada mais é do que dividir soma por 10. Não é isso? Posteriormente eu vou ter o quê?
as notas dos alunos salvas nessa variável vClasse e a média da turma salva nessa variável média. Então, agora sim eu vou verificar quantas notas estão acima da média. De que maneira? Eu vou verificar se a nota do aluno, novamente, vou fazer outro laço de repetição aqui, outro para, só que agora eu vou fazer um teste, né? Com se. Vou verificar se a nota do aluno 1, ou seja, vClasse 1 é maior do que a média. Eu tenho esse valor, está salvo desde aqui. Eu tenho a média, tá aqui, né? E eu vou incrementando aqui a variável nota acima toda vez que a nota de um certo aluno for maior do que a média da turma. No final eu vou ter a quantidade, né? Escreva a nota acima. Então, o que é que você tem que entender, né? Como eu já disse, toda vez que você quiser verificar os valores de um vetor, atribuir valores a um vetor, de maneira geral você vai fazer um laço de repetição no tamanho do vetor. Cuidado para não, por exemplo, acessar índices que não existem, como por exemplo, colocar um valor 11 aqui, não existe esse índice 11, né, nesse vetor. Beleza? Então essa é uma estrutura que vai ser útil para diversos tipos de problema, tá? Então, como é que eu somo dois vetores? Simples. Aqui eu já estou dizendo a você, eu tenho um vetor de 50 elementos reais, esses três vetores do tipo V, beleza, X vai ser a variável de controle. Por enquanto não se preocupa com isso, vamos para cá. Para eu somar dois vetores, vamos pensar. Para eu somar dois vetores, o que é que eu preciso? Eu preciso ler, né? Ou mesmo informar os valores de um vetor, depois os valores de outro vetor, ou seja, vet A e vet B, e depois somar o elemento 1 do vetor A com o elemento 1 do vetor B. Bem, isso não é difícil, eu já sei ler os vetores, né? Ou eu já sei atribuir valores a vetores. Mas somar é só eu fazer também um laço de repetição que o índice 1, quando a variável de controle 1, a variável de controle for 1, eu vou capturar o valor do primeiro elemento do vetor A usando esse índice 1 e ao mesmo tempo o valor do primeiro elemento do vetor B também usando esse mesmo índice. Então aqui eu estou simplificando dizendo leia vet A e vet B, é uma forma simplificada de fazer. Vou mandar ler vetor A, índice 1 e vetor B, índice 1, isso aqui eu já sei fazer. E depois eu aproveito o próprio índice aqui para dizer vetor R, que é o resultado, índice 1, vai ser simplesmente o vetor A, índice 1 mais vetor B, índice 1. O valor que tem A mais o valor que tem B. E aí eu já escrevo o vetor R, que é o resultado. Ou seja, um simples para eu conseguir ler dois vetores e atribuir o valor da soma de cada elemento desses vetores no terceiro vetor. Perceba que aqui você pode fazer vários, você pode subtrair. Você pode fazer a soma de um vetor do índice 1 com o índice 50. Tá? Você pode fazer. Claro que aqui o algoritmo mudaria, mas você pode brincar aqui de diversas formas. O que você precisa compreender como eu manipulo um vetor usando algoritmos, tá? A princípio, usando laço de repetição, usando a variável de controle para acessar os índices de um vetor. Beleza? Então, um algoritmo para somar dois vetores. Parece coisa de outro mundo, mas é simplesmente isso aí. Um simples laço de repetição, acessando esses vetores e realizando a soma. Beleza? Agora, eu quero preencher um vetor com valor. Aí eu já tenho uma lógica, né, aplicada aqui. Eu vou fazer um vetor binário, né? O valor do vetor ele é 1 ou ele é 0. Então eu quero preencher o valor com 1 toda vez que o índice for ímpar. E com 0 quando o índice for par. Então eu vou ter aqui um vetor de 100 elementos. Os 100 elementos são inteiros. Tá? E eu vou percorrer esses elementos usando uma variável i de controle de 1 até 100. Tá? E o que é que eu vou fazer? I é o próprio elemento que vai ser o índice.
né? Aqui eu estou considerando que a partir do índice eu vou definir o valor do elemento do vetor, né? Então, se o índice, desculpa aqui, pessoal, se o índice 1, aqui é 1, mod 2 é diferente de 0, o que é que eu estou querendo dizer? É que esse número é ímpar. É isso? Se o resto da divisão de 1 por 2 é diferente de 0, o que eu estou querendo dizer é que esse número é ímpar. Tá? É isso que eu estou dizendo. Esse número é ímpar. Se ele não é ímpar, ele é par. Quando ele é ímpar, o que é que eu digo? Quando ele é ímpar, coloque um 0, coloque o número 1. Então é isso que ele está dizendo. Ó. Então, se ele for ímpar, a índice I, que no caso é o número ímpar aqui, no caso pode ser o 1, recebe valor 1. Se não, recebe valor 0. Na primeira iteração ele vai receber 1. Esse aqui não é executado, volta para o para. Ó. Fim do para, volta para o para. E agora é 2. 2 mod 2 é diferente de 0? Não, é 0. 2 dividido por 2 tem resto 0. Então, isso não é verdade, não faz isso. Faz esse, se não. Faz o se não, bota um 0 lá. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar verificando o índice dos vetores. Quando é ímpar, coloca 1, quando é par, coloca 0. E no final você vai ter um vetor 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. São os elementos, os valores dos elementos do vetor. Tá? Simples assim. Não tem mistério para o uso de vetores, tá, pessoal? É tranquilo demais, beleza? Próxima aula a gente vai passar para matrizes, tá? Vou finalizar por aqui essa parte de prática de vetores. Próxima aula a gente entra em matrizes e depois a gente implementa alguns algoritmos, alguns exercícios na prática mesmo, usando o Visual Algo para ver o resultado, né, desses algoritmos. E depois já podemos passar para os próximos assuntos. Tranquilo? Então, é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!